brasileiro é mais rápido. Bom, então, quando eu acabo a jogar, eu utilizo esta técnica. Quando eu acabo, espero e começa. Eu tenho um amigo, o Lucas Ribni, que é lá da Curitiba, que é ótimo. Ele diz, vou contar uma anedota. Ele é assim, mas esta anedota, a pessoa só ri passado 2 minutos. Então eu já começo a rir. Vamos lá. Então eu escrevi um livrinho que se chama Para os Filhos dos Nossos Filhos, que não é nada de novo o título, porque é o título de uma canção do Cat Stevens, quem foi do tempo do Flower Power, lembra-se disso, do Our Children, uma coisa linda, maravilhosa. Eu escrevi esse livro porquê? Pergunta retórica, porque vou dizer a seguir, mesmo que não me perguntem porquê. E cá vai. Estava eu na mesa da passagem de ano lá em Portugal, quando o meu neto tinha 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Eu tinha escrito Para Alice com Amor e veio aquele neto e eu escrevi aquele livro. Mas eu tinha que encontrar a razão de ser de escrever o livro. Esse livro dizem que é o livro mais poético e mais cruel que eu já escrevi, porque é um desafio para transformar. Porquê? Porque com esse meu neto eu fui redescobrindo a criança grande que nós temos dentro de nós. Com a Alice, com muita ternura, foi uma coisa assim que qualquer avô percebe, primeira neta. Com ele, foi a criança grande. O Rubem Alves tem uma frase, aliás, tem frases lapidares. Ele diz, quem mata a criança grande que tem dentro de si, não fica adulto, adultera-se. E é verdade. Nós devemos deixar crescer essa criança, que ela fica para sempre. Quem ler O Guardador de Rebanhos, de Fernando Pessoa, ou Alberto Caeiro, quando ele diz, quando eu morrer, meu filho, sejas tu quem me leva ao colo. É isto. E então eu escrevi porquê? Porque eu descobri que o meu neto olhava as coisas, como o Celso mostrou, de um modo novo, com o espanto dos inícios. Isso é aprender. A criança grande é aquela que aprende a qualquer momento. Então eu estava sentado na mesa da passagem de ano, e lá em Portugal não é como aqui. Lá em Portugal, naquela noite, deveriam estar uns 10 graus abaixo de zero lá fora. Então tudo fica dentro de casa. Imaginam a balbúrdia, a criança a correr, gritar, a adulta a falar alto, já muito tinto, cabernet, batido, povo. Quando chega à meia-noite e começa a primeira badalada, pim, toda a gente para pegarem 12 uvas passas e ir ingerindo uma de cada vez para fazer um desejo para o ano seguinte, que são os mesmos desejos do ano anterior, e portanto vai continuar. E eu já tinha vivido aquilo cerca de 50 anos e sempre fiz aquilo. Claro que os desejos nunca se concretizam, por isso é que é ótimo, né? Como o Galeano dizia, a utopia. E eu estava prontinho para pôr a mão nas uvas quando tocou a primeira badalada. O meu neto estava em frente a mim, ao colo do meu filho, do André, que é professor, maravilhoso. E quando for grande, quero ser como ele. E professor de matemática nunca seria, porque eu sou uma nulidade, mas nem sei fazer vez quadrada. Eu pergunto quem sabe fazer. Mas se quiserem saber o que é da vez quadrada, então, ele estava em frente a mim, estava com um carrinho, assim, tal, estão a ver, a criança está ali, na sua imaginação, fazendo, bom, e eu estava a olhar para ele, o meu olhar estrábico, porque ele não percebesse que eu estava a olhar para ele, e então, de repente, bate a primeira badalada, pim, e eu vou pôr a mão nas uvas, toda a gente pôr, e o meu neto, quando se faz um silêncio, o meu neto saltou, por isso saltou, ficou a olhar para toda a gente, porque toda a gente faz os desejos de olhos fechados, e ele começou a olhar para toda a gente, ou seja, ele estava a viver aquela situação pela primeira vez. Eu olhei para ele, pusei as uvas e comecei a ver para onde é que ele estava a olhar. Comecei a seguir o olhar do meu neto. Vou repetir. Comecei a seguir o olhar do meu neto. No dia seguinte ele sobe, eu morava assim no primeiro andar, sobe, eu estava no computador e ele vinha fazendo aquele rastejar de bebê, de 4 e tal, e eu olhei para ele e ele parou em frente a uma varanda, que era uma varanda que eu já tinha visto durante 30 anos. A paisagem. Ele parou. Eu saí da minha cadeira devagarinho para não se espantar e fui por trás dele e pus-me a seguir a linha do olhar dele lá para fora. E o que foi que eu descobri? Que a paisagem era outra.
Eu percebia que havia um contorno de montanha ao fundo, que me parecia uma montanha só. Não era. Eram 3 montanhas seguidas. Eu comecei a perceber que havia pontos na paisagem que eu não tinha identificado. Agora, quando é que o meu neto estava a olhar? Eu disse, eu não sei. Sei que ele me ajudou a olhar pela primeira vez, com brilho de inícios. Então, cada vez que ele estava por perto de mim, eu lá ia ver o que é que ele estava interessado em fazer. E escrevi cerca de 20 crónicas, para se quiserem ver. Eu posso passar-vos pela internet, que não, acho que ninguém é autor de nada. As nossas riquezas não devem ser guardadas num cofre, devem ser partilhadas com os amigos. Eu passo-vos tudo o que quiserem, deixo o meu e-mail já, mandam-me um e-mail, eu mando-vos os livros, não dizem nada à editora, que elas ficam zancadas comigo, elas não fazem negócio nenhum, não vendem nada, aquilo é uma coisa. Eu passo tudo para toda a gente, eles não vão comprar. É verdade, A arte média, na capa de mim, manda-me um bocadinho. Então, pessoal, como é que é? Você mandou os livros todos que a gente está a vender, como é que a gente está a vender? Eu não sei. Você não quer ganhar dinheiro? Eu quero, não me interessa, vai lá. Então, meu e-mail, para quem quiser receber para os filhos dos filhos dos nossos filhos, é este. J. Pacheco. Originalíssimo. J. Pacheco. E como não era original, quando eu fui, não aceitou, já viu. Então, eu pus um pontinho, J. Pacheco, pontinho, um ponto, não esqueça o ponto. E confessei a minha idade. 1951. Uma boa ideia. Então, mas não bebo. Não é? Bebam de carvalheira, por exemplo, ou outro. Já beberam uma carvalheira? Em Pernambuco? Nunca beberam? Oh. Formação de professores está uma miséria. Eu vi há bocadinho. Fundamental. Já agora uma anedotazinha. Um dia uma senhora foi lá, daquelas visitas, o e-mail, vou falar isso. 1951, gmail.com. Ainda me lembrar do Rubem Alves, porque ele é um grande amigo, não é? E eu, quando o conhecia, ele tinha 60 anos, por aí, 61, 62. E eu dizia, estás velho, Rubem Alves. Não é? Olha, percebe, sexagenária é a melhor idade e tal. Mas porquê? Sexagenária é a idade do sexo. Eu agora fui lá à casa e disse, és mentiroso. Bom, uma das características de ser educador é que a criança grande está sempre brincando. Eu já não lembro qual era a anedota que eu ia contar. Não interessa. Pronto, perguntas. Vamos dialogar, isto é um diálogo, vamos começar a dirigir perguntas para todos nós e para vós e tal. Eu acredito que tenha 2 microfones sem fio aí para a gente aproveitar a oportunidade desse encontro. Só queria assim, dar o início de um paladar para vocês com 2 citações aqui. No verbete solidariedade, ou no valor solidariedade, a fala de abertura é assim, de Edgar Morin. Sejamos irmãos, porque estamos perdidos num pequeno planeta dos arredores de um sol suburbano, de uma galáxia periférica, de um mundo privado de centro. Então, eu vou aproveitar essa primeira chance de fazer, talvez a minha primeira e única pergunta para esse diálogo, para perguntar para os dois também. Foi dito aqui no prefácio, professor, que um outro mundo possível passa pela sala de aula. E nós temos aqui em São Caetano um desafio que está alto na nossa escala de valores, que é o desafio da inclusão. Como eu sei que vocês dois estão sempre muito envolvidos e refletindo sobre esse tema, então eu gostaria de conversar e que vocês conversassem conosco sobre esse desafio e uma melhor forma possível de enfrentarmos isso ao ponto de criarmos um ambiente de amor para que essas crianças sejam mais felizes.